Olá, neste segundo vídeo vamos então continuar a ver o processo interno, digamos assim, de funcionamento da web e vamos focar então neste protocolo DNS e vamos ver o que é isto e porque é que ele serve e onde é que ele encaixa. Portanto, nós já vimos o que é que o browser tem de fazer para como é que ele decompõe o URL que está escrito na barra de endereços ou o URL que estaria especificado num link, numa página, por exemplo. O, o segundo grande passo é iniciar a conexão. Portanto, o browser tem que saber, já sabe qual é o nome do servidor, já sabe qual é a porta, mas falta-lhe um pedacinho de informação. Porque o nome do servidor é como se fosse, imaginem o nome de uma pessoa. Mas eu, sabendo apenas o nome da pessoa, não consigo pegar no telefone e digitar o número para falar com essa pessoa. Portanto, é necessário saber o número de telefone da pessoa. Aqui numa rede de computadores é algo parecido. Não basta saber o nome do servidor, é preciso saber o endereço IP. Este endereço IP podemos pensar, usando a analogia do telefone, como o número de telefone. Portanto, como é que o browser faz isto? Como é que nós faríamos? Hoje em dia o processo já não é bem... não vai seguir bem esta analogia, mas se pensarem há uns anos atrás, imagino que ainda têm esse tipo de recordação, ou pelo menos já ouviram falar. Há uns anos atrás, quando nós queríamos, em que não existiam, essencialmente não existiam smartphones e poucos telemóveis, quando a gente queria falar com alguém, alguém que não fosse muito próximo, portanto nós não sabíamos o número de cor, era necessário procurar numa lista, na lista telefónica, que era a referência, uma referência de todas as pessoas que tinham telefone, dos nomes das pessoas, e à frente desse nome tinham o número de telefone. Portanto, era uma lista alfabética pelos nomes, pelos últimos nomes, tipicamente. Nós procurávamos o último nome da pessoa. Dentro desse último nome, claro, havia muitas pessoas com o mesmo último nome. Tínhamos que procurar depois pelo resto do nome completo da pessoa e à frente, depois de encontrarmos o nome completo, tínhamos um número de telefone que usávamos para ligar. O computador tem que fazer algo parecido, embora aqui a lista telefónica tenha um funcionamento bastante diferente. Porquê? Porque não era prático cada computador ter uma lista telefónica, porque são milhões de entradas de computadores. Isso por um lado. Por outro lado, a lista telefónica do computador tem que ser uma coisa muito dinâmica, porque um servidor pode ser ligado ou desligado a qualquer altura. E portanto é necessário, se um novo servidor é ligado, é necessário atualizar a lista imediatamente. As listas telefónicas em papel eram atualizadas, não sei exatamente, no mínimo ou no máximo, anualmente. Portanto, esse modelo não funciona. Qual é o modelo que os computadores, que as redes de computadores usam? No fundo é um modelo especificado neste protocolo, neste serviço, que é o DNS, que significa Domain Name System. Simplesmente é uma forma de converter nomes de domínio, os tais nomes dos computadores, em endereços IP. O endereço IP, novamente, é como se fosse um número de telemóvel, é um conjunto de 4 números. Como é que funciona este sistema de nomes de domínio? Funciona de forma hierárquica, de maneira que seja muito difícil, é virtualmente impossível que este sistema falhe, pelo menos como um todo. Podem falhar partes, mas se falhar uma parte, isso não tem implicações nas restantes partes, portanto não afeta. Pode falhar, por exemplo, o sistema de um país, mas isso não afeta os sistemas de outros países, por exemplo. Então, é um sistema hierárquico em que, globalmente, em todo o mundo, existem aquilo que se chamam servidores raiz.
Existem vários. Aqui está apenas um pontinho, como se fosse só um, mas na verdade são vários. Eu julgo que são 7, pelo menos. Portanto, 7 servidores raiz que estão, no fundo, estão duplicados. Para se um falhar, há sempre um outro que está disponível. E estes servidores, o que é que eles têm? Eles não têm uma lista telefónica completa, não têm uma lista, não conseguem converter imediatamente um número de domínio num número IP. O que eles têm é simplesmente uma outra lista relativamente pequena de outros servidores, da identificação de outros servidores que, regra geral, para facilitar, correspondem à última parte do domínio e que, assim, para facilitar, correspondem a uma gestão de um país. Devem ter reparado que os nomes de domínio, por exemplo, acabam em coisas como .pt, PT de Portugal, ou .uk do Reino Unido, ou outros sufixos que designam países. Há alguns que não designam países, foram criados logo no início. Por exemplo, este .com designam coisas comerciais. Estes, na verdade, estão sob a gestão dos Estados Unidos, não estou em erro. Porque na altura que o sistema foi criado, foi criado lá e, portanto, estas designações que não têm a ver com países, mas tipos de serviços, ficaram sob a gestão. Mas no geral designam países. E, portanto, se um nome de domínio completo está, por exemplo, em PT, vamos supor que o endereço que nós queríamos era student.dei.uc.pt, no fundo este servidor raiz olha para a última parte, percebe que aquilo é PT e encaminha um pedido que foi feito para ele, para converter um nome de domínio num IP. Ele simplesmente encaminha esse pedido ao servidor que trata dos .pt. E este servidor está associado a Portugal. E este servidor o que tem que fazer é olhar para o domínio completo, portanto o c.pt, e ele percebe, ok, o C é uma entidade cá em Portugal que eu conheço e eu sei qual é o servidor que trata dos nomes que estão pendurados, digamos assim, em uc.pt e encaminha o pedido para lá. O c.pt, imaginem que era o dei.uc.pt, é? student.dei.uc.pt que nós queríamos. A máquina na Universidade de Coimbra sabe, ok, este dei.uc.pt eu conheço, porque dei ao Departamento de Engenharia Informática, eu conheço a máquina que trata de tudo que está pendurado nesse nome, portanto encaminha o pedido para aqui. E finalmente esta máquina, ela conhece todos os nomes que terminam em dei.uc.pt, portanto conhece o student.dei.uc.pt e consegue converter finalmente aquele nome num número IP. E finalmente dá a resposta então ao nosso browser para converter o student.dei.uc.pt num endereço IP. Vamos tentar, vou tentar repetir aqui o processo no papel para tornar isto um bocadinho mais, espero, mais claro. Ou pelo menos para tornar mais clara a interação que existe. Então, nós de um lado temos a nossa máquina, não é? O nosso computador, que tem o browser a correr. Portanto, aqui na verdade isto é tudo iniciado através do browser. E temos então um servidor raiz, que não interessa exatamente onde é que ele está, não interessa muito para o caso como é que o browser sabe onde é que ele está, mas as máquinas conhecem, como são poucos servidores raiz que existem no mundo, no fundo os seus endereços estão codificados. Portanto, as nossas máquinas conhecem, ou têm maneira de conhecer, não conhecem necessariamente de forma direta, mas têm uma maneira de conhecer. Portanto, então vamos supor que o nosso browser quer saber qual é o endereço IP do nome de domínio student.dei.uc.pt.
uc.pt. Portanto, o que ela vai fazer o que o browser vai fazer é estabelecer uma comunicação com este servidor raiz e o servidor raiz vai receber este student.day.uc.pt, vai olhar para a última parte, percebe, ok, isto é em PT, e portanto vai dizer isso, ou no fundo vai identificar ao browser a máquina que trata do .pt. No fundo vai-lhe dizer, olha, quem te consegue responder a este pedido não sou eu, mas é esta outra máquina. E estes servidores raiz conhecem então todos os servidores que tratam destes domínios de topo, portanto conhece este endereço. Portanto, o browser passa a conhecer a máquina que trata dos endereços .pt. Então, envia novamente o pedido para lá. E esta máquina .pt vai analisar o endereço que o browser pediu para converter e vai ver, ok, tu queres alguma coisa que está associado à entidade UC. Eu não sei exatamente qual, eu não sei converter isto tudo para num endereço IP, mas sei qual é a máquina que te pode dar uma resposta. É a máquina que trata do UC.pt. Portanto, no fundo, envia-lhe ao browser o endereço da máquina que trata do UC.pt. Então o browser faz uma nova ligação agora à máquina que trata do UC.pt e envia-lhe o endereço student. Eu quero converter o endereço student.day.c.pt. Esta máquina então olha para o que está à esquerda de uc.pt e diz, ok, eu não sei responder diretamente, porque mesmo dentro do UC existem várias faculdades, departamentos, etc. Eu não sei responder diretamente, mas eu conheço a máquina Day e ela deve saber dar a resposta. Portanto, devolve ao browser o endereço da máquina day.c.pt, ou pelo menos a máquina que sabe responder a estes domínios. Então o browser comunica com a máquina day.c.pt e pede-lhe, olha, eu quero converter este student.day.c.pt. Esta máquina conhece tudo o que está à esquerda de Day, portanto ela olha para aqui, student, e vai a uma tabelinha que converte estes nomes em endereços IP e devolve o endereço IP que eu vou inventar. Vou inventar aqui simplesmente um conjunto de números, ok? Não é este, depois podemos saber exatamente qual é, mas eu aqui vou inventar. 200.36.70.40. Um endereço só para mostrar qual é o formato de um endereço IP. É simplesmente um conjunto de 4 números inteiros, tipicamente formatado desta maneira, não é? Separado com pontinhos. E com isto, o que é que o browser tem agora? Tem então um endereço IP que corresponderia a um número de telefone. Reparem que este processo, isto é uma coisa que implica potencialmente vários pedidos, mas na verdade é uma coisa muito rápida. Nós não nos apercebemos normalmente deste processo, é uma coisa extremamente rápida por um lado. Mesmo que os pedidos tivessem todos que ser feitos, seria na mesma rápido, não era uma coisa de alguns segundos, mas muitas vezes estes pedidos não têm que ser todos feitos, porque os browsers ou os servidores pelo meio foram guardando já respostas, foram guardando uma cache, respostas prévias, de maneira que quando recebem um novo pedido eles não têm que converter outra vez e dão logo a resposta imediata, e o próprio browser, depois de obter a primeira conversão de student.day.c.pt, não volta a perguntar qual é o endereço IP desta máquina, porque ele já guardou este. Portanto, nos próximos pedidos a este servidor, ele já não tem que perguntar, já não tem que fazer a conversão. Portanto, com este processo, nós temos uma forma distribuída
de, no fundo, converter nomes de domínio em endereços IP. Sendo uma forma distribuída, é uma forma muito resiliente. Como eu estava a dizer, se um servidor de um país falhar, não afeta os outros. Se o servidor da UC falhar, também não afeta os outros dentro de Portugal. Se o servidor da EI falhar, não afeta os servidores, não afeta a resolução de nomes dos departamentos ao lado, das faculdades ao lado. Portanto, sendo distribuído, se houver uma falha numa parte da árvore, isso só afeta o que está para baixo, não afeta o que está para os lados, nem para cima. Portanto, é uma forma muito resiliente e, para além disso, é uma forma que pode ser dinâmica. Portanto, é possível pendurar aqui novos servidores e automaticamente nós só temos que configurar o servidor mais abaixo, porque em última instância é esse que vai dar a resposta. Portanto, os nomes podem ser adicionados ou removidos sem ser necessário atualizar toda a estrutura, sem ser necessário atualizar para cima aqui nesta estrutura em árvore. Portanto, é uma forma muito mais eficiente e flexível do que uma lista telefónica que teria que ser atualizada periodicamente. E com isto, o browser pode estabelecer a comunicação e começar a falar com o servidor, e é isso que vamos ver num vídeo a seguir.